Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. São Paulo, 19 de julho de 2025, sábado, 10 horas 39 minutos da manhã. Hoje eu vou ler para vocês em Lucas 22, versículo 69, 70 e 71. O título é Jesus perante o Sinédrio. Lucas 69, 22, 69 diz assim: Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo, és tu filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Depois vocês leem com calma capítulo 22 de Lucas, para vocês entenderem melhor, de uma forma mais panorâmica, o que Deus está falando. Porque a unção da Bíblia é exatamente revelar o presente, mas tendo raízes no passado, para gerar fé no futuro. Por isso a voz de Deus, para quem pede para ouvir a voz de Deus, são duas fases claríssimas, né? É o Antigo Testamento, ver para crer, que são os milagres materiais, para mostrar que ele tem poder para perdoar pecados. E o Novo Testamento é quando você sai de um caixão, de um olho só, de um pulmão só, e começa a respirar inspirações do céu. Começa a enxergar com 2 olhos e respirar com 2 pulmões. Então você inspira e expira. O Antigo Testamento é só emoção, é fé emotiva. O Novo Testamento é fé inspirada. Você vê o céu aberto, você sente o ar do céu, você sai de um caixão, que é a própria inteligência. Então você começa a sentir a presença de Deus, depois forma pensamentos. No Antigo Testamento não, você ouve o que os outros falam, tira conclusões, depois manda para o coração. Aí a pessoa fica com o coração em crise existencial, por isso a depressão, que é a doença da terra permitida por Deus. Só que também tem a cura, que é o celular online com Deus, quando a pessoa pede para ouvir a voz de Deus, depois pedir as coisas de Deus. Por isso, a cura física é uma metáfora da cura da alma. E a cura da alma só pelo Espírito Santo. Por isso Deus está puxando para cima para aqueles que querem ajudar o próximo com sinceridade, mostra o problema, depois traz de volta como missionário do tempo. E aí você conhece a pessoa por dentro e por fora, e porque a pessoa pensa uma cabeça contaminada, mas tem um coração bom. Você tem que libertar a cabeça da pessoa, gerando inspirações para libertar o coração da pessoa. Por isso Satanás algema as famílias dentro de casa nas emoções, para gerar depressão. E aí ou implode ou explode, né? Por isso Satanás, ele quer ver o mundo pegar fogo, quer ver pessoa matando pessoa, quer ver guerra, quer ver sangue. Por isso Deus faz um trabalho preventivo de avisar antes. E depois
ele desce a espada exatamente para combater, tirar cupim, combater bactéria. Mas ele recicla aquilo que quer nascer de novo no Espírito. Por isso, bem claro a pregação de Deus para Judas e Pedro. Um se arrepende, outro não. E aí você vai ver claramente agora, esse ano, o que Deus está fazendo. Você levantou o Trump para quê? Para esquentar a panela de pressão. Em cima do muro ninguém fica. Ou é morno ou é frio. Ou é a favor ou contra. Mais ou menos, que é o ecumenismo, é só para enganar o povo. Vira no yin e o yang. Achar que há um equilíbrio entre o bem e o mal. Deus é soberano. E ele permitiu Satanás na Terra. Exatamente para mostrar para as pessoas que o paraíso não é aqui na Terra. Não é na matéria, no corpo material. É no espírito. Por isso, tem a alma. A alma que diferencia o ser humano dos animais. Só que na alma, que são as emoções, tem um livre-arbítrio. Você escolhe, quer ficar na emoção ou quer conhecer a inspiração? Quer ficar idolatrando o sexo, que é cãibra da carne, que é um orgasmo de balde de esperma, que é a lombriga da carne, usa e joga fora e depois está sempre precisando de mais. Ou quer uma experiência pentecostal, que é um orgasmo espiritual para se libertar do vício de consumo de carne. Por isso cada um escolhe. O que você entrega para o próximo? Resto ou cura? Então primeiro precisa se curar, né? Então quando a pessoa busca Deus para aprender a perdoar, ele mostra o amor dele para você amar o próximo com o amor de Deus, não o teu. Aqui Deus fala sobre, em metáfora, exatamente sobre o Brasil. O que está acontecendo no Brasil agora, tá? Nos gabinetes do poder, tá? No submundo da mídia, no submundo do poder. Lembra que eu falei que a nossa voz vai aonde Deus leva? Por isso, cada vez que a gente abre a boca aqui, o inferno se levanta, porque tem medo do que a gente fala. Por isso quer calar a nossa voz, desde quando Deus deu o projeto. Só que é Deus que manda falar, não sou eu que falo porque eu acho. E se Deus manda, ninguém vai impedir. E quem impedir morre afogado, diante de um rio Amazonas, que é fluxo de inspirações do céu em trânsito. É Cataratas do Iguaçu do céu, é Pentecostes, é 2000 volts. E aí, se o teu motor está com defeito, estoura o motor. Se o teu motor estiver em ordem, vira um caça hipersônico, é só isso. Só que morno ninguém fica. Ou é frio ou é quente. Ou é a favor ou é contra. Por isso desmascara a hipocrisia. Porque Satanás alimenta a terra com manha, que é a idolatria do sexo. Que é a convivência de interesse. É pura hipocrisia, diálogo de hipocrisia. Só pensa em carne. Essa é a artimanha de Satanás, é a serpente do Jardim do Éden. Deixa as pessoas manhosas. Agora, como é que tira a manha? É entregando amargo. O que é amargo para curar vício? Jejum. E qual é o perigo do vício? É o período da abstinência. Nesse período da abstinência, que é a libertação da manha, o que acontece? Qual é a reação da pessoa manhosa? Ou se autoafirma por comparação, que é a inveja de Satanás, ou se autoafirma por contestação, procurar defeito para justificar que não é de Deus. E nesse versículo fala muito claro, quando Jesus estava perante o Sinédrio. O Sinédrio não cria que Jesus era filho de Deus, porque Deus não abriu o coração do Sinédrio para gerar fé. E quando ele falou que é filho de Deus, ele falou, por isso você está blasfemando, você está mentindo. Por isso, Deus dá fé para quem é sincero com Deus. Quem quer Deus, não coisas de Deus. Por isso, alguns querem ter fé e Deus não dá. Porque não é sincero, é manhoso. Por isso, quando Deus levantou o Trump para libertar os povos, principalmente o Brasil,
A primeira reação que vai se levantar são os manhosos. O povo está manhoso. Então, se não dá pão em circo para o povo reclama. Porque o Trump está dando um amargo. E aí o povo reclama. Então, o que acontece? Manipula a mídia, que nem o Barão, que está nos Estados Unidos exatamente para grampear informações que chegam ao Brasil. Então ele põe vírgula e entrega para o povo brasileiro, achando que o que está acontecendo nos Estados Unidos é o que o Barão fala. É igual o Testemunha de Jeová, pega a Bíblia, deforma algumas coisas da Bíblia e depois solta um povo com lavagem cerebral para pregar de porta em porta. Quanto mais leva a constatação, mais se autoafirma, dizendo que o certo são eles, e errado é quem fala que Testemunha de Jeová está errado. É igual o homossexualismo, faz uma tortura emocional, depois planta gigolos amigos para aliciar. É igual ao adultério. Tem mais gente induzindo ao adultério do que gente tirando o adultério. Por isso a base do projeto Filadélfia é transformar motorista de caminhão em pastor. Porque o motorista de caminhão representa a carência da força física, de coração bom pensando na família, mas de cabeça suja, porque vive de prostitutas. E para você transformar a força bruta para a carne em força bruta em jejum de santificação, somente tirando a manha. Por isso, para tirar a manha de um planeta, Deus precisa levantar o Trump entregando o amargo. Lembra que eu falei do Barão, da Band News, que ele trabalhava na Gazeta do Ipiranga aqui perto? E aí, Satanás montou a Band News, plantou o Barão principalmente para plagiar o projeto. Então fica empolerado querendo saber tudo que eu faço, onde eu vou, corre na frente e planta fofoca. Para dizer que, para roubar a inspiração do projeto. Essa é a função da Band News. Essa é a função do Barão. É um neófito aliciado, é um androide, é igual o Testemunho de Jeová no portão. Ela vai cerebral. Ele não consegue voltar atrás mais, porque para voltar atrás precisa reconhecer que educou os filhos errados. Por isso corre risco agora de um derrame cerebral, se não se converteu, Deus recolhe. Do jeito que foi com Boechat. Agora, por que o Barão está nos Estados Unidos? Para refletir a dose do pedágio de informações massificadas. Aí o povo acha que o que acontece nos Estados Unidos é o que o Barão fala, e aí acredita em tudo. É monopólio de informações. Representa bem a ditadura da Coreia do Norte, que controla a mídia e fala para o povo que eles têm a verdade e o povo é obrigado a acreditar. Acho que eu vi um vídeo aí, me parece, que teve um jogo aí, não sei, de um time da Coreia do Norte contra um time, parece que do Brasil, coisa assim. Aí passou na mídia lá que disse que esse time era os melhores do mundo lá, que esse time da Coreia ganhou deles. Quer dizer, mas inventa história de qualquer jeito. Mas primeiro ele quer monopólio de informações. Por isso o Barão está nos Estados Unidos para criar um monopólio de informações sobre o povo brasileiro. Aí o povo acredita no que a mídia fala, porque não conhece a voz de Deus. Agora, se você ouve a voz de Deus, Deus revela o que o Barão esconde. Revela quem está por trás do Barão. Por isso que eu estou falando para vocês que o Trump está fazendo na 25 de março é exatamente o que o Brasil não fez no Paraguai, na ponte do Paraguai. Porque o que é Paraguai? É exatamente o submundo da sonegação. É o caixa 2, né? Então, pelo Paraguai entra drogas, entra pirataria, entra tudo que não presta. Pelo Paraguai. Agora, quem tinha que cuidar da fronteira com o Paraguai? Não era o Brasil? E o que o Brasil fez? Fez aliança com o dinheiro de drogas. Por isso o Lula, o PCC. O PT. E agora o que o Trump tem que fazer? Tem que colocar filtro no portão do Brasil. Porque pega 25 de março e manda
para os Estados Unidos via quem? Via os barões da mídia, né? Que criam uma ilusão, o povo vai para lá e vive de subemprego. Ao invés de investir em estudos para entrar pela porta da frente, vai para os Estados Unidos para trabalhar como faxineira, que nada mais é que prostituta de idoso. Por isso que o submundo representa exatamente o império do demônio, que mantém o povo na maconha da vida, do pão em circo, para não pensar muito, para não enxergar, senão dá dor de cabeça, né? Só que Deus, por amor, levanta pessoas como Trump, como a família Bolsonaro, para resgatar as famílias. Por isso que eu estou falando aqui, é provocar a cúpula do inferno. Por isso, antes de falar o que eu estou falando, eu peço permissão de Deus. Porque eu falei para Deus, o dia que eu enganar meus filhos dos outros, o Senhor tira a minha vida. Então não é Satanás que vai tirar a minha vida, é Deus. Por isso que a perseguição sobre a minha vida, sobre a minha família, é permitida por Deus. Porque aí a raposa sai da toca, ataca a gente, aí o povo vê de onde saiu o ataque. Por isso estou falando do barão, da Band News. Cada ataque que a gente recebe da mídia, Deus está distribuindo discernimento para quem está orando por nós. Por isso alguém tem que ser isca, né? Para tubarão. Senão você não vai saber onde é que está o tubarão, onde é que está a serpente, né? Você só vai perceber depois de levar a picada. Você pisa, não enxerga, leva a picada e é tarde. Por isso Deus nos dá imunidade, porque a gente está no espírito, e aí macumba, feitiçaria, bruxaria, calúnia não pega. Mas você vê lá de onde saiu. Deu para entender o que está acontecendo? Deus está tirando a manha do planeta. Por isso a primeira reação do populismo é cair o ibope do Bolsonaro e aumentar o ibope do Lula. Isso daí representa o quê? É um povo manhoso que se autoafirma por contestação. É igual adolescente. Por falta de personalidade própria, ele está num processo de formação, então se autoafirma por comparação, contestação. O Brasil é um país adolescente. Por isso precisa ser carregado no colo por países maduros na fé, e a prova disso é a prosperidade material sem plágio de inspirações, porque vem da unção do povo judaico que faz o povo crer e criar fronteiras com filtros, que é igual ao portão de casa, com filtros, para pesar os valores da família. Pois não basta saber prosperar, você tem que aprender a saber a preservar a prosperidade. Porque quanto mais você prospera, mais inveja e ciúmes vai despertar no inferno. Por isso você vai ter que ir fechando cada vez mais o filtro do portão. O discernimento interior, o discernimento da mente. Porque Satanás, ele quer contaminar o coração da pessoa, quer colocar ódio e vingança. Mas o primeiro ataque é populismo, faz a pessoa sonhar com o passarinho verde, aí cria expectativa, depois vem a traição, porque cria ídolo que não responde, e a pessoa fica revoltada. Então, primeiro põe a manha, depois puxa o tapete e pronto o ódio. E aí tira a identidade da pessoa. Aí a pessoa tem prazer em se vingar, sair matando todo mundo. Porque colocou os ovos em cestas erradas. Por isso, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se você colocar o teu tesouro no céu, acontece o que acontecer, você não perde a paz. Você não idolatra pessoas, você idolatra quem criou pessoas. Por isso está tudo certo. Inclusive, a reação do barão nos Estados Unidos, furioso com o que eu estou gravando aqui, porque exatamente revela o que ele esconde. E agora você vai ver exatamente a manha do povo querendo um ídolo fabricado, que é o populismo. Por isso levanta o Lula agora, segundo uma mídia, que é uma mídia totalmente massificada, mentirosa. Então ela manipula, mas não manipula escancaradamente, não. O povo persegue, mas todo ibope, toda pesquisa é tudo falso. Tudo tem vírgula, tá?
É tudo criado em cima de narrativas, cenários de narrativas. Por isso agora Deus vai desmascarar tudo isso. Porque ele vai descer fogo do céu, vai revelar o que esconde, e aí não tem para onde correr, aí o demônio manifesta. Enquanto isso ele ficou quietinho, né? Por isso você vai ver o barão se manifestando lá nos Estados Unidos. E através do barão ele revela por que está nos Estados Unidos. Para mentir sobre as informações que chegam ao Brasil. Aí o povo brasileiro vive numa Coreia do Norte pensando que está na Coreia do Sul. Por isso Deus precisa de quê? Tirar a manha. Mas como que ele vai tirar a manha? Permitindo a doença. E qual é a doença do Brasil? Exatamente. Idolatrar o ufanismo patriótico, é o populismo da fé. Então, quando a pessoa idolatra a pessoa, ele cria, faz um ídolo, e aí fica algemado com ciúmes passionais ou inveja de quem prospera. É o conservadorismo de freio, que não consegue subir o caminho de volta para casa no céu. Está dando para entender, não? Eu mencionei Foz do Iguaçu. Representa o quê? Relevo. Água representa emoções. Então, quando a água cai nas cataratas, gera o quê? Eletricidade, usina de Itaipu. É uma metáfora da vida. Você nasce com saúde, é um adolescente cheio de vigor, que é um caminhão na descida, carregado, cheio de coisa. Só que se não tiver instruções, depois não consegue subir. Por quê? Vai perder o freio na descida, né? E aí se arrebenta na praia. Deu para entender? E vira vive só de luau de praia, né? Emoções de maconha. Por isso que o ser humano é igual um caminhão. Ele carrega o que quiser. Só que a vida é um relevo. Se você não tiver noção do peso que você carrega e da descida que você vai percorrer, que é a entrada na sociedade, se você carregar expectativa demais, você vai chegar lá embaixo cheio de desilusões. E aí não consegue voltar para cima. Porque se arrebentou na descida, perdeu os freios, né? E aí alguém tem que resgatar no vale. Quem é que vai resgatar as pessoas que estão presas no vale da desilusão? São os missionários do tempo que vão dar injeção de inspiração, esperança de fé para subir, voltar para casa no céu. Tá dando para entender? Então é um turbo para ressuscitar um motor que quebrou e não consegue subir mesmo vazio. Aí tem que subir guinchado, né? Quer dizer, Deus resgata, mas às vezes tem que permitir perder uma perna, um braço, né? Resgata pela dor, né? O chão sai de baixo para a pessoa saber que era feliz, não sabia. Porque idolatrou o passarinho verde, que é o fanismo da mídia, foi manipulado, e a mídia não passa de uma Jezabel, que é uma fofoqueira mentirosa, e o povo quer mentira para justificar a mentira que vive, engana que eu gosto, né? É o adultério da vida. Resultado disso, fica morno e não consegue gerar inspirações. E aí fica esperando alguém que abra o coração do próximo para tentar se aproveitar e entrar junto. Por isso que eu falei, para entrar no coração do próximo, só o Espírito Santo. Porque o coração das pessoas tem chave por dentro. Agora, na cabeça você entra, com chips e tudo e lavagem cerebral. No coração você não entra. Porque Satanás representa bem aquele que sabe que tem lombriga da carne, e aí ele sabe que as pessoas vão descobrir, então ele se veste de branco e faz um plágio de bom samaritano que ajuda os pobres, não sei o que, igual Lula, enquanto isso está arrastando o povo, destruindo as famílias e arrastando para o inferno. Por isso agora você vai ver claramente o que eu estou falando. Eu estou falando antes de acontecer. Você vai ver claramente
O que é que Satanás vai fazer? Que vai usar a mídia para falar que o Trump é o demônio. Por isso que se prepara, você vai ver. Você vai ver a boiada indo nessa conversa. São as pessoas manhosas que estão procurando, se autoafirmando por contestação. Agora você vai ver. Depois da boiada da manha, aí você vai ver o demônio mostrar a cara. Aí você vai ver onde ele está. E aí você vai ver gente correndo atrás do Trump, pedindo ajuda ao povo judeu para expulsar demônio, né? Deu para entender? Porque essa unção do povo judaico, ela tem poder sobre a cúpula do inferno. Nós não estamos falando de demônio que se manifesta na televisão. Nós estamos falando de demônio que está por trás da televisão. Por isso, uma ditadura de mídia que faz os países viverem uma bolha de ilusionismo, né? De um espelho no céu, que representa bem narrativas de mídia. Conta historinhas para conduzir um povo. Agora, o que está acontecendo hoje no Brasil? Interesses estrangeiros querendo fazer do Brasil um Irã para fazer os Estados Unidos jogar bomba no Brasil. Então, o que eles estão querendo fazer? Bomba atômica no Brasil exatamente para forçar o americano a invadir aqui no Brasil e jogar bomba, né? É a mesma coisa, é interesse estrangeiro para fazer o Brasil pegar fogo. Por quê? Calar nossa voz. Porque quem matar o projeto Filadélfia. Lembra que eu falei que 2 anos e meio pregando na fronteira o Papa virou argentino? Porque o Brasil começou a ficar evangélico. Então tinha que perder de 7-1 para calar a nossa voz. Para matar o Brasil. Porque o Brasil acolheu o projeto. E agora quer fazer o quê? Quer jogar o Brasil contra os Estados Unidos. Quem é que está por trás disso? A cúpula do inferno. O que vai acontecer? Deus vai revelar esse demônio. E aí você vai ver pessoas se manifestando, tá? E por isso que Deus não quer que a pessoa caia no chão e se manifeste. Porque depois o preconceito fica muito grande para a pessoa e para as pessoas em volta. Mas quando não tem jeito e a pessoa não ouve, Deus permite a manifestação de demônios, aí a pessoa vai crer. Só que aí vai pagar um preço, que vai demorar mais para se libertar do preconceito, né? Só que às vezes não tem jeito, né? Tem que ser pela dor. Porque agora o demônio vai manifestar, você vai ver. Você vai ver o desespero das pessoas procurando alguém que expulsa o demônio. Só que esse demônio está na mente da pessoa. E a pessoa não vai conseguir expulsar o demônio que está na própria mente. E aí vira Judas. Deu para entender? Por isso que eu falei, o foco do inferno é criar uma primavera árabe no Brasil para calar a nossa voz. Tá dando para acompanhar? Então vai incitar o Brasil a fabricar bomba atômica para incitar os Estados Unidos a jogar bomba no Brasil para matar a bomba atômica que querem fabricar. Mas é tudo conversa de mídia. Porque a verdadeira guerra não é essa visível de bomba atômica. A verdadeira guerra é totalmente midiática, é manipulação de informações. São narrativas. Constrói narrativas e cria a pessoa uma lavagem cerebral, igualzinho testemunho de Jeová. Não consegue ouvir mais. Porque para ouvir precisa reconhecer que está errado. E plantou todo o império em coisa errada. Por isso o Brasil hoje é o Paraguai. E os Estados Unidos está colocando filtros na ponte do Paraguai. Está achando impostos da 25 de março. Que a 25 de março o que é? Exatamente aquilo que atravessou a ponte Paraguai. O que vende na 25? Mercadoria sem nota? Plágio de grife? Isso é só fachada. O que vende é drogas. Deu para entender? Por isso o Brasil, hoje,
é uma lavanderia de drogas. Por isso o futebol aqui no Brasil. E o mundo está contaminado com esse dinheiro. Por isso o 99 Filadélfia é a semente de inspiração, que é o dinheiro do céu que liberta as pessoas do consumo, da quantidade, que é o vício do sexo, do poder e do dinheiro. Só que para isso acontecer, Deus vai derramar fogo do céu, né? Primeiro sobre o projeto, e no projeto a gente semeia semente de inspiração, que é espermatozoide, obviamente, em alguns corações. Resultado disso, a Paulista vai pegar fogo e a Gisele Bolsonaro vai ser a presidente do Brasil. Todos que ficarem no caminho, Deus vai recolher. Presta atenção. Fiquem em paz, em nome de Jesus.